Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Dudu e essa é a Ju. E o nosso podcast vai trazer ideias e opiniões sobre pessoas bem legais no meio da arte e da cultura em geral. É isso aí, a gente vai falar sobre bastidores, curiosidades e tudo que move essa galera que faz arte no nosso país. E você vai vir com a gente. Isso aí. E o nosso convidado de hoje é um cara super legal. Jovem, bonito, que já atua há bastante tempo no mercado de trabalho e atualmente está no ar como repórter do Balanço Geral Rio. Estamos falando dele, Fábio Peixoto! Olá, tudo bem? Olá! Primeiro, muito obrigado pelo convite, Dudu, Ju. Tenho certeza que vai ter muito sucesso esse podcast. Fico orgulhoso de ter sido convidado para participar. E a gente vai conversar um pouquinho, descontrair e vai ser bem legal. É isso obrigado, mesmo. Fábio. A gente que agradece, né, por ter Com aceitado o certeza. nosso convite. Uma fera do jornalismo aqui com a gente. Obrigado. E vamos começar falando sobre isso, né, Dudu? Com certeza. Porque antes eu tava conversando com o Dudu e a gente comentou que quando a gente é criança a gente tem vários sonhos, né? Vários objetivos, a gente quer ser tudo. Sim. Mas esses sonhos vão ficando pro meio do caminho e a gente vai vendo qual é o nosso objetivo principal, A né? gente vai amadurecendo esses sonhos. Eu, por exemplo, sempre quis ser do meio da arte, sempre quis ser ator. Mas no meio do caminho, às vezes eu fui mudando de ideia, pensando nas horas vagas que eu queria mudar. Eu, por exemplo, já quis ser chefe de cozinha também. Eu também já quis ser veterinária. Mas enfim, a gente quer te perguntar se ser repórter é um sonho desde criança ou veio aí ao longo do tempo. Pois é, a gente sabe que criança não tem limite, a imaginação vai longe, tanto que a gente, às vezes, até faz reportagem na rua sobre isso e pergunta para uma criança, quer ser o quê? Presidente, astronauta, muita gente quer ser jogador de futebol, e a gente sabe que são sonhos possíveis, Sim. só que são pessoas, não é todo mundo que consegue, né? É bem limitado, porque é uma coisa que você tem que ter muita perseverança para conseguir. Então, em relação à reportagem, foi algo engraçado, porque eu sempre gostei de esporte, sempre joguei futebol, achava que eu seria jogador de futebol. Só que eu tive um problema no joelho, minha mãe também sempre falava, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Meu pai já queria que eu fosse atleta. Só que eu sempre assistia, por exemplo, o Globo Esporte, que era um programa que desde novo eu assistia e eu gostava de ver aquilo, me sentia bem e falava assim, nossa, seria legal eu ter essa experiência de estar falando sobre uma coisa que eu gosto. Então seria ter contato com os seus ídolos, com os atletas, estar nas competições. Eu falei assim, poxa, uma das profissões que eu gostaria de ter seria repórter esportivo. Ai, que legal. Foi aí então que eu lembro com 17 anos, e aquela hora do vestibular, né, o que a gente vai fazer, e eu tinha duas opções, ou fazer educação física, por eu gostar de esporte, ou fazer o jornalismo. E eu lembro que na faculdade, na UFRJ, na UF, eu passei para educação física e não passei para jornalismo. Só que na minha época, com 17 anos, vocês eram bem pequenininhos, a educação física não tinha tanto retorno de dinheiro assim, né? Hoje em dia o personal ganha bem, né? As academias pagam melhor. Antigamente a gente ganhava muito pouco. E aí minha mãe falou assim, filho, vai morrer de fome, não sei o que lá, você não queria jornalismo? Vamos tentar. Falei, mãe, mas eu só tenho no meu currículo ensino médio formado e curso de inglês formado. Até então não tinha mais nada. Só que, cara, a mãe é diferente, a mãe é intuitiva, não sei o que acontece. Sente, ela fala, né? Sabem de tudo. pois é, vamos colocar seu currículo nas emissoras. Se uma semana alguma te chamar, você vai. Se não te chamar, você faz educação física, ok? Eu falei, tá bom. Só que ao invés de eu mandar e-mail, todo mundo manda e-mail. Eu falei, eu vou até lá. Fui até a Band, lá em Botafogo. Eu falei assim, tudo bem, eu queria falar com o chefe. Aí, marcou, a gente não marcou. Aí eu queria entregar o currículo. Deixa aqui, não, quero falar com ele. E a gente ficou aguardando lá na porta. Ele desceu, atendeu a gente. E ele super gostou de mim e falou assim, a gente qualquer coisa te chama. Já tem faculdade? Eu falei, já tô matriculado, só que eu não tava. Já tem tudo. E aí eu falei que tava matriculado, queria começar. Resultado, eu falei, não vai me chamar, né? No dia seguinte eu tô em casa, ele me liga, vamos trabalhar? Eu falei, meu Deus, eu não tenho faculdade. Aí eu fui até uma faculdade, fiz a matrícula, e aí levei lá o comprovante de matrícula e comecei no dia 14 de janeiro de 2014 na Band e na rádio. E aí eu lembro que as aulas começaram até depois, então eu comecei a estagiar antes de começar a faculdade. Isso foi bem louco. E a minha primeira função, eu ganhava R$296 por mês, era um saláriozinho bem básico, para eu atender os ouvintes. Qual o seu time? Flamengo também. Então eu chegava, atendia, era uma rádio de esporte, então eu chegava, o Dudu, aqui do Rio de Janeiro, falou que o Flamengo vai ganhar de 2-0. Eu anotava aquilo no papelzinho e o locutor da rádio falava isso durante o jogo. Legal. Isso no primeiro dia, no segundo dia eu comecei a falar isso, no terceiro, tava tendo uma transmissão de jogo, caiu a transmissão. A rádio ficou muda. E a rádio não pode ficar muda. Sim. E aí o operador de áudio falou assim, fala alguma coisa. Eu falei, vou falar o quê?
Ele improvisa, tá bom. E eu lembro que eu tinha 3 dias de rádio, eu tava tremendo muito. Consegui improvisar, voltou a transmissão e o chefe me liga. Quem é? Eu falei, o Fábio. Ele, parabéns. Eu virei repórter no dia seguinte da rádio. Oh, parabéns! E aí eu virei o repórter que era folguista, né? Então, tem 4 clubes no Rio, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. O repórter do Flamengo folgava, eu cobria ele. E vice-versa, ia nos clubes, fazia coletiva, entrevista. E foi meu primeiro contato, assim, com reportagem. E aí veio a Copa do Mundo. Eu trabalhei na Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil. Foi bem legal também, que eu peguei o grupo da Alemanha, que foi a campeã. E comecei a entrevistar o Anderson Silva, jogadores que eu nunca imaginei. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Isso com 18 anos. Legal. E aí veio a oportunidade, depois eu fui pra televisão, fiquei 3 anos na Band, na TV, fiz Olimpíada e tal. E fui pra Fox Sports também. E aí depois eu fui pra Record, que foi quando mudou muito minha chave. Eu saí do esporte, porque a Record forte é o hard news que a gente fala, que são as notícias quentes, Sim. tudo que é factual que acontece. Então foi ali que eu voltei a ser estagiário, então eu dei um passo atrás para tentar dar 2 na frente. Então fui estagiário de novo, fui da apuração, fui da produção, fui repórter na moto, que foi uma loucura, que eu rodava o Rio de Janeiro na moto para fazer entrevista. E aí virei repórter, cheguei a apresentar também na Folga dos Apresentadores. E hoje eu sou não só repórter do Balanço Geral, como também de todos os programas da casa. Então é bem legal e são várias histórias, são muitos aprendizados. Eu já estou desde 2014 nessa luta aí. Não, Ai, que parabéns. legal. Obrigado. Então você trabalhou em vários lugares, né? Pelo que eu pude ver. E conta pra gente como é que foi essa transição de trabalhos que você teve, né? Como a Fox Sports e a Record. Então, primeiro foi uma mudança muito grande de identidade, assim, a Fox Sports era tudo voltado a esporte e eu não era repórter lá, eu fazia trabalho online, que não era muito o que eu queria. Mas a gente estava até conversando antes, tudo é um espaço para você entrar. Depois que você entrou, você vai conhecendo como é edição, produção, direção, todos os âmbitos do jornalismo e ver como você se adapta mais. Eu sempre gostei mais da reportagem, de estar na televisão. E aí quando eu fui para a Record, eu também conheci todos esses meios. E aí a transição maior foi sair de um canal só de esporte para um canal aberto, com uma audiência gigantesca, com uma estrutura gigantesca, e aprender 1000 coisas que eu não sabia. Por exemplo, Fábio, liga para DH para saber que horas fulano vai testemunhar. Eu falava, o que é DH? Aí eu descobri que era Delegacia de Homicídio. Não. Então, tipo assim, você vai descobrindo, liga pro batalhão tal, para saber a ocorrência tal, vai pro hospital tal. Então, e você começa a acumular muitas histórias de pessoas que são pobres, de pessoas que não têm oportunidades, de tragédias, de feminicídio, de estupro, de 1000 coisas muito pesadas, só que você acaba acumulando muita informação e aprendizado sem viver, apenas contando essas histórias. E ao mesmo tempo poder ajudar essas pessoas. Então, por exemplo, a gente sabe que quando a imprensa entra num caso, as coisas acontecem mais rápido. Com certeza. Então a polícia fica mais atenta àquilo porque a imprensa mostrou. Então a gente, indiretamente, ou até diretamente, a gente acaba ajudando aquela família que sofreu de alguma coisa. Entende? Uma rua que tá com um buraco, tá sem luz, tá faltando água, a gente vai lá, bate e fala, cadê a água, Sedai? Sedai vai lá e bota a água. Sim. Tá sem luz, cadê a light para resolver? E aí isso é muito gratificante, você vê que você ajudou alguém. Eu lembro um episódio que foi bem legal. A gente fez um assalto num carro que os bandidos levaram o carro e esqueceram os cachorros lá dentro. E a família ficou desesperada, assim, os cachorrinhos que eram da família há muito tempo. E aí, graças à reportagem que eu fiz, um chefe de polícia entrou em contato comigo, que é meu amigo, e falou assim, eu vou lá atrás desses cachorros na comunidade tal que a gente descobriu que eles estão. E aí eles invadiram a comunidade, conseguiram recuperar os cachorros e voltou para a família. Então, parece pouco, mas é uma diferença para alguém muito grande. Então, graças, entre aspas, à reportagem que a gente fez, as coisas aconteceram. Então, foi muito legal, assim, essa mudança foi muito forte. Assim, na minha Tem uma vida. grande influência, né? Sim. Acaba que muda bastante, né? Sim, com certeza. E falando nisso, né, sobre todas essas reportagens que você já cobriu, teve alguma que marcou muito você, no sentido de emocionante ou você ficou com medo, pressão? Tensa, né? Tensa. São várias. A gente brinca lá que eu sou um coringa, né? Eu faço de tudo. Eu já capturei jacaré, então já sou um jacaré. Você ficou com medo? No início até dá, mas depois... É uma adrenalina, né? Eu sou meio doido, Eu assim, morro de medo de topo. jacaré. Eu já entrei com uma jiboia no pescoço, e aí a jiboia antes tinha picado o instrutor. Eu lembro que aí eu já saltei de parapente também para fazer reportagem, mas as mais chocantes assim são operações policiais, onde eu estava na Vila Cruzeiro uma vez, no Complexo do Alemão, e a gente foi mostrar a apreensão de droga.
E na hora que eu fui mostrar, os criminosos também assistem a gente. Então, Verdade. começaram a atirar na gente. E a gente teve que entrar num beco, tiro batendo no poste. E eu ao vivo, e foi mó correria, assim. A gente ficou um tempo encurralado e foi loucura. Uma outra também, acho que o maior furo de reportagem até hoje, assim, que eu tive, eu ainda era da apuração. Teve um incêndio no Ninho do Urubu, do Flamengo, no campo, no CT deles, no centro de treinamento. E eu fui o primeiro jornalista no mundo a saber. E a Record foi a primeira emissora no mundo a dar. Que legal. E eu tive esse furo e quando eu cheguei lá foi tudo muito tenso, porque eram 10 crianças queimadas, mortas. Nossa. E foi muito pesado assim, você via as famílias chegando, ter que abordar essas famílias e conseguir o contato delas para tentar ajudar. Então foi uma que mais me chocou, assim, a mais marcante, onde eu vi imprensa do mundo inteiro, do Japão, de tudo que você possa imaginar, porque foi uma tragédia muito grande, assim. Foi. Entre outras, assim, tragédias que eu já fiz, de Muzema, que cai prédio, Petrópolis, eu fui para Petrópolis, e são cenas, assim, muito pesadas que a gente vê lá na hora de coisas mesmo, sabe? Que às vezes nem é tão bom falar, mas que marcam muito a gente e tem que ter estômago, digamos assim. E crimes, assim, normal do dia a dia até. De baleado, de incêndio, de tudo, assim, que vocês possam imaginar. E ver aquilo tudo e não ficar abalado, né? E, tipo assim, eu faço terapia, isso é muito importante, assim, não só por isso, eu acho que todo mundo deveria fazer pra tudo, assim, na vida. E dividir isso com a terapeuta é muito importante, porque você não acumula tudo isso. E você tem que saber, infelizmente, ser frio e separar a hora da notícia, que você tá olhando pra câmera e tem que informar, e separar a emoção ali do momento. Então, graças a Deus, eu consigo muito dividir isso. Depois eu fico pensativo, depois eu fico com aquela energia um pouco pesada, assim. Mas foi o que eu falei, a gente acaba aprendendo vendo o que acontece com os outros. Então, a gente já aprende a valorizar mais a vida, valorizar a família, os momentos. Com certeza. Porque você vê que é tudo muito rápido. Muito rápido. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Nossa, mas agora eu vou fazer uma pergunta aqui pra descontrair. Vamos lá. Você já passou por alguma situação constrangedora? Uma pergunta que não quer calar. Já. Tipo, você já levou uma cantada ao vivo? Já levei cantada ao vivo, já levei Eita. inclusive eu já passei por uma situação onde eu estava fazendo um embarque do Flamengo pro Campeonato Mundial na época, e aí a gente estava mostrando, e aí um cara falou assim, não, eu não posso aparecer. Eu falei, por quê? Eu tô devendo pensão, você não vai eu vou ser preso. E ele já tava com outra mulher, ou seja, a gente flagrou sem querer uma traição. Olha aí. Já aconteceu também de ficarem mandando beijo, de ficarem gritando. Instagram também a gente recebe muita coisa inusitada. Por exemplo, eu brinco porque é engraçado, eu tenho 6 fã-clubes. E aí eu recebo, tem gente que tem capinha de celular com foto minha, bloqueio de tela, quer tirar foto, quer comprar, não sei o quê. E é muito engraçado esse carinho do público, assim, na rua. Sim. Mas já recebi muitas cantadas, assim, ao vivo e antes também, ou durante a reportagem. Eu tô imaginando a mulher dele. Não, a mulher dele vendo isso pensando assim, É. o que esse cara tá fazendo aí? Então, a sorte que quando ele tava filmando ele já fez assim, a gente já voltou, a gente entendeu que não poderia filmar. E aí ele depois reclamou, aí ele fez rindo, né, porque ele era flamenguista, tava feliz ali. Eu não posso aparecer, eu não tô nem com a minha mulher aqui, tô devendo pensão. Aí, não, Nossa. Que loucura. Foi loucura. Então, bom, como a gente tá em ano de Copa do Mundo, né? Sim. Vamos entrar agora no quadro Álbum de Figurinhas. Nesse quadro, a gente vai falar algumas pessoas e aí você vai falar se você colaria ou não no seu álbum. Mas vai ter que explicar o porquê, né? Por quê? Sim. Sabe, vamos lá. Pelo Então, amor de Deus. fica tranquilo. Então, nosso primeiro famoso é o Neymar, que não precisa nem de explicação quem é, né? Se eu tiver o Neymar de figurinha, eu vou vender por 10 mil reais. Eu concordo. A figurinha dourada, né? Pô, mas não tem como não colar? Colar pode ter repetido. O que for do Neymar que eu colo, porque é o Neymar. Não tem Inclusive, como é que tá seu álbum? Já completou? Então, esse álbum desse ano da Copa eu não completei. Não nem comecei. Inclusive. Putz, Eu nossa. tenho vários álbuns, eu sempre gostei de álbum de figurinha, principalmente da Copa, que é um momento de 4 em 4 anos. Só que esse específico eu acabei não fazendo, não só pelo valor também, mas também pela correria do trabalho e tal, não foi algo que me prendeu dessa entendi. vez. Mas o Neymar com certeza eu colaria. Se Deus quiser, o Hexa vai vir. Amém. O Dudu é viciado Se Deus em quiser. figurinha. Agora a gente vai falar também do Zico. Zico, com colaria. certeza. O Zico é um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, do Flamengo, inclusive. Meu pai, inclusive, viu muito jogar e falava que era algo surreal, diferenciado. Eu já tive a oportunidade
de entrevistar o Zico algumas vezes, de jogar futebol com o Zico, de estar no centro de treinamento com o Zico. E ele sempre me recebeu muito bem, é uma humildade muito grande. Então, com certeza, eu colaria e é uma figurinha brilhante. É. Agora, saindo um pouquinho do futebol, vamos pra uma outra área. O que você acha da Anitta? Que é um fenômeno da música. Não tem como não gostar da Anitta e principalmente admirar, né? A gente brinca que a gente tem muito orgulho da Anitta ser brasileira e representar a gente muito bem lá fora. Com certeza. Então, com certeza eu colaria a Anitta. Eu tive a oportunidade, eu lembro disso. Eu fui uma vez numa festa de 15 anos, há muitos anos atrás, onde ela era a atração. E a Anitta ainda não era a Anitta. E eu lembrei assim, cara, eu fui numa festa de 15 anos onde ela tava cantando e ninguém dava nada. E hoje ela é o que ela é. Então, a gente sempre às vezes olha para as pessoas, não são famosas, não é ninguém. E o tempo passa, a roda gira. Nunca julgue um livro pela capa. Exatamente. E é legal ver a evolução, né? Com certeza. Muito, e eu sou muito fã, com certeza. Já fui em diversos eventos dela. Inclusive, eu fui num evento esse ano. Foi um dos melhores eventos que eu já fui. E, cara, eu sou fã, tem que respeitar, tem que apoiar. Com certeza. É do Brasil. E o Zeca Pagodinho também nessa onda de música? Zeca Pagodinho eu gosto. Eu sempre gostei de pagode, de samba. No geral, sou muito eclético com música. E eu confesso que, tipo assim, eu gosto muito mais dele pela questão da imagem Zeca Pagodinho, do carisma dele, das histórias dele, da pessoa Zeca Pagodinho, do que de fato a música. Eu gosto das músicas, óbvio, mas não é uma coisa que, caramba, vou botar na minha playlist agora pra escutar. Mas eu super admiro e tem músicas que são emblemáticas. E, tipo, Deixa a Vida Me Levar, entre outras, assim. Tem umas que são clássicas, né? Que são clássicas e não tem como não admirar o Zeca Pagodinho, que faz parte também muito da nossa cultura. Verdade. Qual o seu gênero musical favorito? Só aproveitando. Legal. Então, eu sou geminiano, né? Então sou bem... Eu gosto de tudo, sou bem eclético, assim. Mas se você colocar agora na minha playlist, assim, você vai ouvir rap, que não tem como, rap e tal. Eu gosto muito de pagode sertanejo. Eu também. Me pega muito, assim. E eu, cara, porque eu sou muito de lua, assim, de dia. Eu tô com mood sertanejo hoje, de sofrência. Eu tô com mood pagode, eu vou rap, aí músicas estrangeiras. Uma coisa que eu gosto muito de ouvir são realities de música. Por exemplo, The Voice, X Factor. E eu começo a escutar isso e é um ciclo, um atrás do outro, uma música atrás da outra. E eu gosto muito de música. Então eu tô o dia inteiro ouvindo música pra treinar, pra ir pro trabalho, que seja. Amei. E agora, continuando, né, o nosso quadro, o que você acha do Marcelo Rezende, Eterno? Você colocaria ele no seu álbum? Com certeza, com certeza. Inclusive eu falei dele hoje lá na televisão, a gente estava contando uma história, que é uma entrevista que ele fez. E ele é um ícone, assim, né? Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas todo mundo que eu conheço que fala dele, fala que ele era um cara incrível, não só um ser humano, como um profissional muito bom. E isso eu tive a oportunidade de ver, já vi entrevistas dele também no YouTube. E era uma referência, assim, mudou muito o jornalismo, valorizou muito os profissionais que trabalharam com ele, então com certeza eu também colaria. Meu álbum tá ficando cheio, né? Tá ficando cheio. Ele tá colando todo mundo. Verdade. Mas eu vou te falar de média, porque são pessoas realmente que são muito sim, coláveis. verdade. São bem. ídolos, né? São ídolos. A produção escolheu bem. Verdade. E o Wagner Montes? Poxa, isso aí com certeza. Quando eu entrei na Record, ele estava infelizmente doente e foi afastado. E hoje eu trabalho com o filho dele, que é o Wagner Montes Filho, que é o apresentador do programa, que é um irmão meu. A gente tem um carinho muito grande, assim, realmente um tratamento de irmão de família, que é praticamente o pai, assim, sabe? Parece que é a cópia do pai. E o Wagner Montes, eu vejo ele como um divisor de águas da Record, porque ele bateu todos os recordes de audiência, ele bateu todos os recordes de publicidade. Ele era um cara que, pelo que eu converso com todo mundo que trabalhou com ele, era super humilde, saía e não ia embora, ele almoçava com todo mundo, pagava para todo mundo, ajudava todo mundo quando podia e dava as oportunidades. A gente que é jovem, a gente precisa de oportunidades para desabrochar. Com certeza. E ele era um cara assim, e o filho dele tá seguindo o mesmo caminho, tá crescendo muito, a gente tá subindo de audiência. E eu fico muito feliz que nessa geração eu possa estar fazendo parte disso ativamente, ter esse contato e continuar essa escola que ele deixou, esse legado. Eu colaria muito, com certeza. Bem legal. Que legal. Então podemos ver que o Fábio colou todo mundo, né? Colou todo mundo. Super bom, né? Então, Fábio, agora vamos continuar as nossas perguntas, né? O que você... Você é um repórter que cobre, né, todo tipo de matéria. Então, como é que você lida quando você é chamado para reportar
situações de emergência, como morte, operações policiais, acidentes até, né? Eu trabalho num horário até onde acontece muita coisa, né? Porque, por exemplo, eu pego na televisão 4h30 da manhã. Então eu acordo umas 3h30, 3h40, muito que já é cedo. um horário bem puxado. E aí eu chego 4h30 lá na TV, eu já vou direto na redação, pergunto eu vou pra onde. Às vezes a gente já tem local definido e às vezes não, porque a gente justamente deixa essa equipe para caso aconteça alguma coisa eu correr. E vira e mexe acontece de ter uma operação policial e eu ter que acompanhar alguma tragédia, algum acidente. Então a gente tem que estar sempre aberto a tudo que possa aparecer e correr o mais rápido possível para chegar e dar essa informação o mais rápido possível. A gente teve agora uma chuva forte, eu tive que ir nos locais de alagamento e tal para informar, para falar, olha, aqui tá com bolsão d'água, aqui tá alagado. É perigoso também, né? Sim, a gente querendo ou não se arrisca e tem que estar pronto para tudo, assim, sabe? A gente leva o terno, mas leva também uma camisa polo se for uma matéria um pouco mais leve, leva a galocha se chover. Tem que estar preparado para tudo. Tem toda uma preparação, né? Por trás. É maior correria e a gente tem que, por mais que a gente tenha horários definidos, a gente, por exemplo, eu ainda não sei o que eu vou fazer amanhã, nem talvez o horário que eu vou fazer até amanhã. Então é tudo muito na hora. E esse é até um prazer da profissão, nunca é igual. Cada dia tu tá num lugar diferente, você Uma conhece novidade, uma né? pessoa diferente, conta uma história exato. diferente. E nunca fica maçante, não tem rotina. É só aquela correria de sempre. E trabalha muito o cérebro, né? Porque você tá ao vivo com isso, depois você tem que entrar ao vivo com isso, você exercita e tem que estar sempre bem informado, trabalhar improviso. Então eu gosto muito, assim, é um desafio muito legal. É bom porque você gosta, né? Quando você faz o que gosta, sim, você faz do Você melhor jeito. acredita acordar 3h30 da manhã todos os dias? E eu vou dormir meia-noite. Nossa. Ontem eu fui dormir 1h30 da manhã. Então, tipo, eu não dormi, entendeu? Então, só que quando você faz o que gosta, tu acorda e vai. Essas coisas ficam irrelevantes, né? Você não fica remoendo, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Não, é prazeroso, eu sei que eu vou fazer o que eu gosto, eu vou embora pra minha casa e descanso. Não tem- Verdade. É verdade. não tem isso. E você é muito jovem ainda, né? Com E já fez muita certeza. coisa. E você gosta do seu trabalho. Você tem alguns objetivos que você ainda deseja alcançar? Eu brinco que eu nunca quero chegar no auge, porque se um dia a gente chegar no auge, depois a gente só desce. Óbvio, manter é difícil, mas sim. Certeza. teoricamente a gente fica sem ambição, não tem graça. Então, eu tenho 27 anos, eu já tenho no currículo Copa do Mundo, Olimpíada, emissoras grandes, eu tenho muitas entradas ao vivo, muita coisa, mas a gente sempre quer mais. Então eu tenho um sonho, assim, talvez de ser apresentador de algum programa, então acho que é uma das metas que eu tenho. Eu gosto muito de falar para as pessoas, para público, então hoje em dia eu dou palestras em faculdades, eu dou algumas aulas que alguns professores me chamam, então essa parte acadêmica também é algo que me chama a atenção, me pega muito, assim, para tentar ajudar, porque, por exemplo, hoje eu vou às vezes em algumas faculdades falar sobre a minha carreira, dar dicas de algumas coisas, e as pessoas, eu vejo o brilho nos olhos dos jovens e falo assim, caramba, ele é muito novo, eu posso estar ali. Sim. Não é um cara velho que está falando sobre a história dele, é alguém que estava na faculdade até ontem, sabe? Então é uma coisa muito próxima, palpável, e que mostra que todo mundo é capaz de estar ali. Cada um vai trilhar o seu caminho, mas é possível, sabe? Então eu fico muito feliz, assim, quando eu tenho a oportunidade de passar para todo mundo. Por isso que também eu não nego o convite, o que eu puder passar da minha história, ajudar, estar presente aqui também com vocês é uma honra muito grande. Obrigada. Pra gente também. E aí eu tô aqui para realmente dividir, porque não tem graça você ter tudo para você e não dividir as experiências, Com certeza. dividir Com certeza. tudo, até porque eu sei que lá atrás, se eu tivesse tudo isso, eu também iria gostar, então eu tento passar isso também. Entendi. Isso é muito bom. Isso é muito verdade. bom. Inspira também quando você vai Com na faculdade, certeza. fala com as pessoas. Então, Fábio, a gente pode perceber que você é um cara que faz bastante coisa, né? Além do seu trabalho como repórter, você é um cara que, né, malha, que faz bastante coisa, né? A gente stalkeou o seu Instagram, né, Ju? Instagram. Tá aprovado o Instagram? Tá, com ótimo. certeza, tá ótimo. Então, conta pra gente como é que você divide seu tempo em vida profissional e pessoal. Como que você lida com tudo isso? É muito importante isso, porque se a gente só ficar focado no trabalho, você surta, né? Então a gente tem que ter nossos momentos de lazer, de terapêuticos, assim, eu brinco, porque a academia pra mim não é uma obrigação, virou um lazer, um hobby e também uma terapia, onde eu posso focar só ali e focar em mim. Fora a questão da saúde, a questão da estética, que com é certeza. importante, ainda mais a Sim. gente que trabalha com televisão.
Então eu tento fazer o meu trabalho bem feito, eu tô ali, é 100% ali, sabe? E aí você tem que mudar o chip quando você sai. Poxa, eu saí dali, eu continuo sendo o Fábio da Record, continuo. Eu tenho que manter minha imagem, tenho que manter. Só que eu também tenho minha hora de lazer, de ver uma série, de descansar, de sair pra comer, de sair com os amigos, de ir à praia. Então é muito importante até para você não surtar e ter uma qualidade de vida. Qualidade de vida é isso. É você ter o seu trabalho e também ter o seu momento de lazer e tranquilidade. Senão você surta e entra numa bola de neve, e ainda mais com esses assuntos pesados que a gente trabalha. E é muito importante você separar tudo direitinho e dar valor para todos os momentos da sua vida. Assim, senão não vale a pena. Você vai ficar só numa bola de neve trabalhando e com a cabeça ali, e não vale a pena, não é saudável. É importante descansar, né? Tem o seu momento de trabalho, mas também tem o seu momento de lazer, né? Sim. As pessoas que você gosta, né? Curtir um pouco, é A super família, importante. sim, com certeza. Sim. E aproveitando que a gente tá falando sobre vida pessoal, qual é o seu sonho pessoal? Que a gente falou muito sobre profissional, Verdade. né? Esse é fácil. É engraçado, mas o meu sonho mesmo, assim, desde novo, não sei porquê, é ter família, assim, casar, ter filhos. Ai, que legal. Legal. É engraçado que as pessoas falam, não quer nada, solteiro, não sei o que lá, deve fazer isso, fazer aquilo. Só que realmente, meu sonho sempre foi ter uma família e casar, assim, óbvio, ser bem sucedido. E um outro sonho pessoal, assim, acho que é viajar o mundo, assim. Eu tento aproveitar todas as minhas férias para pelo menos fazer uma viagem. Eu lembro que acho que a viagem mais legal que eu já fiz, eu fui para Dubai sozinho. Sozinho? Sozinho. Foi meu primeiro, eu fiquei 3 Você e anos você. sem férias, porque eu fui trocando de empresa e tal. E aí, quando eu tirei minhas primeiras férias, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer uma viagem. Só que eu nunca imaginei ir para Dubai, né? E aí eu falei, vou para Europa, vou para os Estados Unidos, o que eu vou fazer? E aí a moça da agência falou assim, poxa, vai para Dubai, lá tem várias coisas legais pra fazer. Eu falei, poxa, querida, eu não tenho dinheiro, né? Dubai é o lugar mais caro. Ela, não, é Black Friday, tá na promoção. Eu falei, gostei disso. A promoção me atende. Brasileiro gosta. Resultado, tava mais barato que para os Estados Unidos. Sério? Porque a moeda lá é o dirham, podia ser o dólar também. Sim. E o dólar é muito caro, o euro tava muito caro e o dirham era 1,50 na época. Não. Eu falei, quer saber? Chamei meus amigos. Aí eles ficaram, não, vamos. Aí o tempo foi passando nesse vamos. Ninguém foi, vai. né? Ninguém Aí eu foi. falei, quer saber? Eu vou comprar e vou sozinho. Aí eu fui sozinho e, cara, foi incrível. Fui pra Dubai, pra Abu Dhabi, conheci lugares incríveis. Fui pro Parque da Ferrari também, que tem a montanha-russa mais rápida do mundo. E lá é lindo, né? Eu fui pro Não, é deserto, andei de incrível. camelo. É incrível. Fui no esquiar na pista indoor, maior pista indoor do mundo. Eu nunca tinha esquiado, falei que tinha esquiado, que tinha que mentir. Porque você chega lá, tem que preencher um não. formulário. Aqui preenche não. assim, qual o seu nível? Iniciante, intermediário ou avançado? Se fosse o iniciante, só descia uma rampinha pequenininha pra aprender. Falei, eu já tô aqui. Eu Nossa. vou- Aí você botou Brasil. o maior, Não, né? botei intermediário, tem que ser também um pouco humilde. Não né? pode ser ambicioso demais. Aí, Um pouquinho humilde. Aí perguntaram, você quer o esqui ou o snowboard, né? Que o esqui é aquele de 2 e o snow tipo um skate. Aí eu quero o snowboard. Aí beleza, aí fui lá pra cima, fui logo no topo. Falei, quer saber, eu já vou descer daqui. Nunca tinha nem visto neve, a neve lá era de verdade. Meu Deus do céu. Aí, só que além disso eu filmei, ou seja, eu desci filmando, que é mais difícil ainda. Só que como eu já tinha andado de skate e tal, eu falei, deve ser igual, né? Aí beleza, eu tô descendo, gritando, conseguindo descer, só que eu não sabia parar. E aí eu comecei gritando, sorrindo, depois eu já tava assim, excuse me. Eu já comecei a falar palavrão. eu falei, não. Sai. Aí ninguém saía, e aí eu dei de cara lá na mureta lá. Nossa. E aí a mulher, o que aconteceu? Tipo, isso em inglês, né? What's "O que happening?" aconteceu? Porque você bateu aí. Aí eu expliquei, não, é porque eu tava filmando. Ela, você não esquiou? Eu falei, claro que já. vários Oh, lugares. meu Deus. Comecei a falar né? vários lugares. A mulher assim. Aí ela falou assim, vem cá então, vem nessa pista de iniciante, faz o zigue-zague e freia. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiz o zigue-zague e caía. Putz. Aí ela, você não pode andar aqui, porque aqui é gente intermediário pra cima. Eita. Aí eu falei, não, então porque o snowboard é a primeira vez, mas o esqui, eu sou especialista. Aí eu fui e troquei pro esqui. Primeira descida, eu tava com uma lesão no joelho. Eu Ai, abri meu a Deus do perna, céu. eu não conseguia levantar, e um monte de criança dando mortal, de Não. 2 anos e olhando pra mim. Se sentiu humilhado, né? E eu aberto, todo arregaçado lá, Oh, tipo, meu Deus não do conseguia céu. levantar. Você E tinha aí, quantos anos na época? Foi um mês antes da pandemia, foi 2019, assim, 2020. Nossa. Foi 2020. Caraca. E aí eu lembro que eu fui no deserto também, andei de quadriciclo, aí, poxa, um visual incrível. Você aventurou, né? Eu fui Você num aventurou. restaurante, tem aquele restaurante que o cara faz assim com sal. Sim. E aí o meu sonho era ir comer na carne desse cara. Eu falei, não, é famoso. Aí eu cheguei lá no restaurante e falei, amigão, eu gostaria de um lugar. Aí o gerente,
você marcou horário? Porque Putz. as pessoas aqui agendam de 3 a 6 meses antes. Nossa. Nós temos 3 estrelas Michelin. Meu um restaurante fino. Aí eu falei, não é possível. Aí eu falei, não, então, porque eu comi, eu pode falar a marca aqui? Pode sim. No McDonald's, no Pizza Hut, quase a viagem toda para juntar dinheiro para comer lá, porque eu sabia que era caro. Meu Deus do céu. Eu não aguentava mais comer nugget, pizza, não aguentava mais. Aí, quando chegou lá, eu falei assim, amigão, então, é que eu vim realizar o sonho do meu pai. Mentira. Eu vim realizar o sonho do meu pai, que era comer essa carne, ele não pôde vir, eu vim representar ele. Ah, não. Aí ele falou assim, você é da onde? Filho, do Brasil. Ele, Neymar, Ronaldinho? Eu falei, meus amigos. Aí eu tenho foto do Ronaldinho Gaúcho, que eu apitei um jogo dele. Aí eu mostrei pra ele. Ah, não. Aí, cara, não, ok. Aí, aquele lugar tá bom, fui na cozinha, fiz story na cozinha com as carnes. Ah, meu de ovo. Deus. Aí comi lá, ele, aquele lugar tá bom, falei, tá bom. Aí, beleza, aí comi, o cara fez o sal lá, a melhor carne da vida que eu já comi. Sério? Aí deu R$800, uma carne, uma batata frita e uma coca. Como é que você pagou isso? Eu paguei com o que eu tinha de reserva pra fazer umas compras. Aí, resultado, aí só gente rica, Lamborghini. Meu Deus do Eu céu. tava meio molhado, que eu tinha acabado de esquiar e tinha caído muito. Pensaram Tava que você era um molhado. mendigo, né? Tipo assim, a galera me olhou meio torto, assim. Só que tu tem postura é tudo, né? Tem que É. ficar- Porque lá o pessoal é chique, né? lá Lá o é- pessoal é chique. Aí veio um e cara que eu nunca vi. estranho, né? Aí você tem Todo que fingir, molhado. E aí, em frente tinha um hotel, o Hotel Four Seasons, tava tendo uma festa lá em cima. Eu falei, quer saber, eu vou tentar entrar nessa festa. Aí fingi que não. eu era hóspede, resultado. De repórter a ator. Aí, Sim. não, aí eu consegui entrar nessa festa, fiquei lá em cima na festa, festão assim, e aí na hora de ir embora eu não consegui ir embora, porque tinha que ter o cartãozinho pra eu descer no elevador. Ah, que legal. Aí eu fiquei perdido, fui parar no estacionamento, consegui pular o muro, e aí eu fui embora. Meu Deus do céu. E aí lembro que o taxista tentou me dar um golpe lá, porque na ida deu 30 de range, na volta tava dando 80, eu falei, não é possível, é a mesma distância. Aí eu contei uma história e falei, irmão, não tem como, Rio de Janeiro, você não vai me dar um golpe aqui, eu vou ficar sem comida, e fiz um drama lá, ele fez por 40. Meu aí deu Deus tudo do céu. certo. Mas, cara, foram várias coisas, tipo, eu conheci o prédio mais alto do mundo, que também é incrível, a cultura é muito legal, então foi uma viagem assim que ficou muito marcante, foi muito legal. E umas mulheres da Arábia Saudita me seguindo no shopping. Porque, tipo, acharam a gente é bonito. diferente do estereótipo árabe, né? Sim. Sim. E aí algumas pessoas achavam que eu era italiano, outras no mercado de ouro lá, os caras sabiam que eu era brasileiro. E é incrível, assim, é bizarro o local. Todo mundo tem que ir um dia lá pra conhecer, é outro mundo. Aí eu tô imaginando todas essas pessoas que vocês citaram, vendo esse podcast, falando assim, eu conheço esse cara de algum lugar. Gente, ele mentiu tanto Conheço assim. ele de algum lugar. Foi muita história. Vai ficar marcado pra sempre, né? Na sua vida, na sua história, né? Com certeza. Eu lembro que teve uma vez que eu fui no Rock in Rio e eu tava com um amigo meu e a gente foi da montanha-russa. Eu falei, cara, se a gente for por trás do palco, dá pra gente ir lá pro palco, subir no palco. Ah, meu Você é Deus. louco? Eu falei, não, vamos tentar. Aí os seguranças iam parando a gente, eu falava sorry, e tipo, eles não falavam inglês e eles iam deixando a gente passar. E meu amigo era não. gago. Eu falei, cara, não fala, eles vão achar que você tá nervoso. E aí foi muito engraçado, e a gente conseguiu, chegamos até o palco, tiramos foto com um monte de artista, e foi muito incrível, assim. E eu lembro que eu também já invadi uma vez, não sei nem se eu posso falar isso. Eu era menor de idade, tá tudo bem. Eu invadi tudo bem, eu invadi o tudo parque ótimo. do Copacabana Palace também. Eu Mentira. queria conhecer, eu tava pensando na orla, aí eu falei com os meus amigos assim, cara, deve ser muito legal, né, o Copacabana. Deve ser, vamos tentar conhecer. Aí um amigo meu falou assim, não tem como, eles não deixam, só hóspede. Eu falei, vamos fingir que é hóspede. Resultado, eu fingi que era hóspede, quando eu vi, eu apertei o quarto andar, aí tinha um carrinho de camareira, elas limpando o quarto. Eu falei, tudo bem, eu sou hóspede do outro lado, eu posso ver como é a vista desse? Resultado, ela deixou eu entrar, achando, obviamente. Meu que eu Deus era, do céu. me tratou super bem. Aí eu fui na janela, os moleques estavam lá embaixo. Eu falei, aê! Aí deitei na cama, falei, tira uma foto pra mim, deitei. Aí postei no Facebook acordando aqui. Acordei. E aí eu fui Acordei. embora e deu pra conhecer. Meu Mas Deus. isso tudo por ser cara de pau assim, mas foram histórias assim, tem muito tempo isso. Você não tem medo de viver, né? Você não tem medo de viver. Vive perigosamente. Claro, sempre com responsabilidade, digamos assim, até porque eu não tava fazendo mal a ninguém. Sim. No máximo que iria acontecer era, amigão, dá licença. Ok, desculpa. Verdade. Mas é aquilo, acho que se a gente também, até pra minha profissão, serve muito disso. Se a gente não colocar cara, não fuçar, ser curioso e instigar isso, a gente não vai conseguir muitas coisas, assim, Com sabe? certeza. Fábio, então agora a gente vai fazer o quadro like ou dislike.
Então vamos lá. Nesse quadro, a gente vai falar algumas coisas aleatórias e aí você vai falar se você dá like ou dislike e por quê. Dei like na ideia, vai. Então vamos começar. Cachoeira, like ou dislike? Com certeza like. Eu gosto muito de conhecer lugares com cachoeira, ter contato com a natureza, a energia é outra, assim, você sai renovado. Eu tive a oportunidade até recentemente de ir para Capitólio e lá são muitas cachoeiras e é muito bom, assim, gosto muito. Super bom. like. Agora, você é uma pessoa que é muito ativa nas redes sociais, sempre nos stories. O que você acha das postagens no Instagram? Então, eu vou dar like porque é muito bom, é muito legal. Só que eu confesso que eu tô um pouco off em relação a isso de postagem no feed, por exemplo. Eu sou um cara que, por mais que eu tenha fotos legais e tal, eu sou muito rigoroso comigo em relação à postagem. Então eu não me acho fotogênico. Pra eu gostar de uma foto, eu tenho que tirar 1000 fotos. E eu sou muito apegado às fotos antigas. Então eu tenho essa neura de, caraca, se eu começar a postar muita coisa, elas vão pra baixo, as que eu gosto. E só dá pra fixar 3, por exemplo. Tem 3 fixadas, Tem 3 né? fixadas, A gente já verdade. olhou, a gente olhou. Tipo assim, uma de trabalho, uma de surf que eu gosto. E uma selfie, né? Uma quando eu mudei, eu raspei a cabeça, gostei e ficou lá. Então, tipo assim, eu confesso que eu deveria exercitar mais, mas é super like e eu vou melhorar isso, eu prometo. Tá bom, beleza. Então, você é uma pessoa muito fitness, pelo que a gente pode perceber. Você malha, né? Então, o que você acha de hambúrguer e batata frita? Like ou dislike? Mas aí é like pra sempre. Porque por mais que eu treine todos os dias, eu não faço dieta, por exemplo. É óbvio que eu tenho um acompanhamento profissional, com nutricionista, endocrinologista, tudo. E agora eu tô no processo de recuperar o peso, que eu fiquei doente, fiquei internado e tal. Eu perdi 7 quilos em uma semana. Nossa. Então foi um baque muito grande. Mas, por exemplo, eu acho que qualidade de vida pra mim é comer. Sabe, eu já trabalho tanto, então, poxa, eu quero comer meu hambúrguer, minha pizza, meu japonês, churrasco. Eu já não bebo bebida alcoólica, eu já não fumo, então isso já é um passo muito grande pra mim. Entendi. Fica a dica então, criançada que tá assistindo, não façam isso, não bebam hambúrguer. Mas poxa, é óbvio, tudo que é em quantidade muito alta faz mal. Sim. Então, por exemplo, eu tento me alimentar bem de segunda a sexta, e aí na sexta-feira à noite eu lancho, no sábado à noite eu lancho, no domingo eu lancho. A regra lá em casa é essa, a gente almoça e janta comida mesmo de segunda a sexta e depois a gente pode lanchar. Então tem um hambúrguer com certeza. E eu já não sou muito chegada a bacon, essas coisas, então é o padrão. Carne, queijo, pão, uma maionese e eu tô feliz. Para mim é quase isso, só tira a parte da maionese, bota ketchup, que é melhor. Não como ketchup. Sério? Não como ketchup, Nossa. mostarda. Eu gosto. Mostarda É também igual não. no japonês, eu não como shoyu. Se tiver shoyu já envolvido ali, ok, mas de ficar botando ficar no colocando. potinho, eu vou cru, é raiz. É o peixe cru mesmo. E a dancinha do TikTok? Você já se rendeu pro TikTok? Essa eu vou ter que dar um dislike, tá? Sabe por quê? Tipo assim, eu não julgo não. É legal, tem umas que são legais e tal. É porque eu não tenho TikTok. Primeiro que talvez se eu começasse a ter, eu poderia viciar e aí seria um ciclo sem fim. Segundo que, tipo assim, tem pessoas, não que seja errado, tá? Vocês podem não me interpretem mal. Mas que só fazem isso, pô. Não tem verdade. como. Verdade. É, isso é verdade. Poxa, eu tenho 27 anos. Vamos supor que eu queira me relacionar com alguém, tá? A pessoa tem que ser mais do que um vídeo dançando. Entende o que eu tô falando? Concordo. Sim, Tem que ter concordo. um conteúdo, tem que ter alguma coisa. Não que não tenha, mas tem coisas que não me pegam. Pessoas muito mais velhas botando um controle aqui pra fazer uma dancinha e não tem como. pô. Eu Uma acho- jogadinha, né? Assim, joga de dançando. ladinho. Por exemplo, na Record, quando eu tava até apresentando lá, a gente fazia uns quadros com dancinhas do TikTok, ok? Sim. Mas não é uma coisa que eu só fazia isso. Aquilo era pra ficar mais dinâmico, mais solto e tal, descontrair. Mas era um plus, não era o foco, entende? Agora, tipo, eu não julgo, cada um faz o que quer, mas é uma coisa que eu não faço, entendeu? entendi. Se vocês chegarem agora, poxa, vamos fazer uma, vou fazer. Mas agora ter um TikTok e ficar fazendo Sempre, não, né? Com frequência, né? não me pega muito não, assim, de verdade. Eu prefiro, me mandam vídeos de TikTok pra ver coisas mais engraçadas e tal, vídeos incríveis Mais e tal. trends, né? Tipo, e eu também tenho que estar sabendo das músicas, né, querendo ou não, porque tem muita música que bomba por causa do TikTok. Sim, sim. Mas eu não tenho TikTok, por isso que eu vou dar o dislike. Mas não acho ruim, acho uma Beleza, ideia incrível. Acho legal algumas coisas, mas é algo que não me... Ai, eu preciso ver TikTok. Entendi. Entendi. E você falou que de segunda a sexta você se alimenta bem, né? E de sábado e domingo você se alimenta
digamos que mais normal, né? É, Assim, eu como mais abro um besteira. pouco o leque, É. Então, o que você acha de ficar em casa em pleno sábado à noite? Like ou dislike? Pô, eu vou dar like, sabe por quê? Sério? Eu dou like. Primeiro, foi o que eu te falei, eu já tive aquela fase de ficar saindo, curtindo muito. E a gente chega no momento em que a gente preza muito, às vezes, ver uma Netflix, ver uma série. E, cara, é tão bom você ter o seu momento, porque eu já trabalho intensamente a semana toda, acordo 3h30 da manhã. Chega na sexta, eu tô moído, eu não sou ninguém. Então, às vezes é mais fácil eu sair no sábado do que na sexta, um exemplo. Mas eu também, hoje a gente chega numa fase que a gente seleciona muito. Não só as pessoas com quem a gente sai, como os lugares que a gente vai. Sim. Então, tipo assim, pra me tirar de casa, pra eu chegar em casa 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, tem que valer muito a pena. Porque você vira num estilo de vida, a gente até brinca o lifestyle, que é, poxa, acordar cedo, treinar, aproveitar o dia, ir à praia, sabe? Fazer um churrasco com os amigos. Sim. Então eu vivo muito mais hoje o dia do que a noite em si, sabe? Sim. Mas sou jovem, saio, gosto também de um dia pra boate, uma festa, um Entendi, evento, é sim. normal, é legal. Só que mudou muito o peso disso pra mim. Antigamente eu saía quinta, sexta, sábado e domingo, igual um doido. Eu achava que o mundo ia acabar ali. Aham. E chegava às 7 da manhã com pão francês em casa, mãe. Cheguei Meu e ia dormir. Que acordava Cafezinho. 3 horas da tarde. Nossa, E me é. sentia mega mal, sabe? Nossa. Então, tipo, gosto. Inclusive, tem eventos que eu vou sim, mas muito menos. Então, sábado à noite em casa não é nada de ruim. Sou uma pessoa bem caseira também. É bom, né? Depende muito do dia, na real. Do modo, Às vezes é do bom meu também humor. Às vezes é bom sair, ficar no teu quarto distrair, sozinho, exato. escolhendo essas coisas, comendo uma besteira. Descansando. É bom. É verdade. A aventura radical não precisa nem falar, né? É, Ele com- já fez Com várias. certeza. A gente viu, inclusive, no seu Instagram, você plantando bananeira no mar, fazendo um monte de coisa. Eu fiz também um flyboard, que tem eu voando com os equipamentos assim. Aham. Eu gosto muito, eu sou um cara que, por mais que eu seja um pouco medroso, que o medo é bom, né? Mas eu topo tudo. Então, por exemplo, eu tô querendo esse ano saltar de paraquedas. Então vai ser um check que eu quero dar. Então, com certeza vai ser uma adrenalina absurda, mas eu com certeza vou, assim. Eu quero um dia ainda voar de asa delta. Eu já tive a oportunidade. É legal, né? Ah, eu tenho legal. medo. Eu morro de Eu medo. fiz o parapente também, que é parecido, né? Aham. Que você só plana, né? Então, é bem tranquilo. Agora, saltar de paraquedas deve ser... loucura. Acho que é o pior, assim, deve dar mais adrenalina. Você vai literalmente no mundo, né? Deve ser louco, É. mas vai ser legal. Então você dá like, né? Você dá like, Com então. certeza. Ai, Muito beleza. like, muito like. Entendi. Bem legal. Então, Fábio, a nossa entrevista tá finalizando agora. Rápido, né? Rapidinho. Ó, só vou aceitar acabar se a gente acabar com esse doce depois. Eita. Vamos. Tá tudo bonitinho aqui. Depois não vai ter nada. Então, esse foi o nosso podcast com essa fera do jornalismo. Muito obrigado, Fábio, por esse tempo que você ficou aqui com a gente, por ter nos contado um pouco mais sobre você, sobre a sua vida profissional e pessoal. Eu que agradeço, inclusive, queria dar parabéns para vocês, tão novos e tão talentosos. A gente sabe que essa geração de vocês está vindo com tudo aí, independente do que vocês escolherem para fazer. E parabéns de verdade, vou estar acompanhando sempre. Obrigada. aí vocês. Obrigada. E vamos nessa. Obrigado pelo convite. Um beijo para todo mundo. E quem também quiser bater papo, conversar, tirar dúvida, sabe qualquer coisa, só no meu Instagram, peixoto.fabio. É bem fácil lá e a gente troca ideia. É isso Beleza. aí. Obrigada, gente, por todo mundo que tá acompanhando. Muito obrigada, Fábio, por ter Obrigada. aceitado o convite. Já se inscreva aí no canal, deixe o seu like, aperte o sininho pra você não perder nenhum convidado novo que aparecer por aqui, né? Sim. Então é isso, gente. Um beijo. Obrigado por terem assistido até aqui. E tchau. Tchau! Tchau.